Salve galera do xadrez, e finalmente chegamos ao rating de 1700, jogando partidas rápidas no chess.com, e se inicia nesse exato vídeo, nesse exato momento, a playlist dos 1700 até os 1900, e depois vai ter a continuação dos 1900 até os 2000 de rating, e vamos ver aqui como foi essa partida, vamos analisar, vamos ver como é que foi e mostrar um pouco sobre os jogadores de 1700, como funcionam os jogadores de 1700, qual que é a pira dos jogadores de 1700, qual que é o erro que eles cometem e qual que é o nível deles, certo? E para você que está começando, pega a visão de como é jogado aqui nesse nível de jogo, é muito bom você ter a ideia de como um jogador pensa, um jogador amador pensa, que eu sou um jogador amador, e como os outros jogadores pensam, você que está com 1000 de rating, você está com 1200, você que está batalhando para ter 1300, 1500, 1600, veja como o jogador de 1700 joga, né, os jogadores de 1700 me enfrentam e como eu enfrento eles, e pega a visão de como é as partidas, pega a ideia, pega as noções de estratégia, e pega mais ou menos o que você precisa ter para chegar nesse rating, que não é fácil, né, não é tão simples, as pessoas pensam que é fácil, né, todo mundo pensa que vai se tornar Beth Harmon rapidinho, né? Muitos jogadores aí, jogadoras, principalmente mulheres, eu tenho visto ultimamente que acham que são a nova Beth Harmon porque colocaram isso na cabeça, porque viram a série, né, do Gambito da Rainha e acham que são a nova Beth Harmon. Então, quando elas vão jogar xadrez, elas ficam frustradas porque não conseguem passar dos 800 pontos de rating. Entende? Cara, complicado, né? Então, vocês que estão chegando aqui, 1200, 1300, peguem a visão desse nível de jogo, pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona a estratégia, qual que é o limite, o nível que é o jogo aqui, certo? Então, vamos começar aqui a partida, certo? A partida começa com E4, o jogador faz... Ah, inclusive esse jogador aqui... parece que alguma coisa da Ucrânia que tem a ver com chess.com, que eles não revelam porque eles tiraram a bandeira ali, que é o posicionamento do chess.com, mas é um jogador basicamente da Ucrânia, né, pelo que eu tô vendo aqui. E isso, pelo que parece, é um jogador da Ucrânia ou da Rússia, aí eu já não tenho certeza, certo? Acho que aí eu já não tenho absoluta certeza, mas vamos continuar aqui. E5 foi feito o jogador. E aqui eu faço um cavalo F3, o jogador faz C6, cavalo, e eu jogo aqui meu peão D4, fazendo uma abertura escocesa, o jogador toma com o peão de E, e eu simplesmente tomo com o cavalo, né, em D4. Ele troca o cavalo dele em D4, a posição, e eu tomo com a dama em D4. E agora ele joga o peão dele em B6 aqui, simplesmente tentando fazer uma abertura aqui, um fianqueto aqui nessa posição. E agora eu jogo meu bispo C4. Ele agora tira a dama dele de forma estranha, né, em F6 aqui na posição, tentando trocar as peças aqui. E nessa posição não é bom você trocar isso aqui. Por quê? Porque aqui você dá um tempo para ele liberar o cavalo dele. Você troca dando um tempo de liberar o cavalo dele. Nessa posição não é muito bom para você fazer isso. Então você não troca nessa posição. E foi o que eu fiz. Contra-ataquei a posição dele, forçando ele a movimentar de novo essa dama. Eu não deixei barato. Eu falei assim, você quer tentar trocar as damas? Então não vou deixar barato. E aqui eu fiz sim, o peão E5 atacando a dama dele. Ele joga a dama G6 na posição, já também dando um contra-ataque muito forte aqui e muito forte aqui. E nessa posição eu tenho que tomar muito cuidado e fazer o melhor lance possível, certo? Olha só como os jogadores aqui já são mais... frenesi, eles não jogam de uma forma aleatória, eles já jogam pensando no ataque, eles já jogam de uma forma mais frenética e diferente, entende? Mas com cuidado, óbvio, jogam com toda a cautela. Nesse exato momento, eu simplesmente fiz a minha dama F4 aqui na posição, e olha como é caótico e ao mesmo tempo brutal, que se você não prestar atenção, você perde em um lance, Nesse exato momento, esse F4, o jogador deve ter pensado, monstro, tô atacando aqui em G2, ganhei um peão, tô atacando torre, tô ameaçando tudo, só que aqui, ó, cheque e checkmate na posição. Entende como é perigoso? Nesse nível de jogo, são coisinhas aleatórias que se você perder a ideia, perder a noção, você se prende a uma derrota triste, entende? Então aqui, tomem cuidado. Parece bonito, né? Essa tomada, ou então essa tomada aqui também parece muito boa, só que tá caindo aqui. Então tem muito jogador abaixo de 1700 que cai nesses pequenos táticos, entendeu? Os jogadores de 1700 já estão mais calejados com esse estilo de jogo, entende? Com esse estilo de táticos, com esse estilo de lances envenenados, entendeu? Então nos 1700 você vai encontrar jogadores assim, lances envenenados, lances complicados, lances que saem da teoria do xadrez. Então tomem muito cuidado, certo? E aqui, percebendo isso, o jogador fez um C5 na posição. E agora eu fiz o meu pequeno roque, defendendo toda a posição. Mesmo que ele tome aqui, não dá também, porque cai aqui na posição.
entende? De novo, apoiado pelo bispo, força de jogo. Nesse exato momento ele tirou o bispo dele para B7 na posição, para fazer aquele lance lá do fianquetinho. Aqui eu tiro o meu peão G3. Qual que é a ideia do peão G3 aqui? A ideia é só não deixar o checkmate chegar aqui, só isso. É o único jeito que eu vi para bloquear melhor. Só que eu acho que tinha até um lance melhor aqui na posição, que era a dama aqui, eu acho que não era tão ruim. Ele não poderia tomar aqui do mesmo jeito, senão estaria entrando aqui. Mas mesmo assim tá tranquilo. Nessa posição, um G3 tá bom, ele fez o grande rock na posição. E agora eu fiz meu bispo E3, e aqui inclusive tá falando que eu já estou perdido. Eu não sei porquê, não me pergunte, né? E aqui tá falando que eu já estou perdido na posição. Mas, né, o lance certo é que o computador fala que seria dama C6 para as peças negras, né? Então seria dama jogada nesta posição aqui, atacando tudo, né? Eu acho que não teria como defender essa posição, seria bem difícil, né? Então, simplesmente, pelo que eu tô vendo aqui, seria a tomada nessa posição aqui. Ele primeiro tá ameaçando o mate, né? Aqui o único jeito de defender é com o peão. E aqui eu levaria cheque forçado, tomaria aqui, cairia a minha peça inteira aqui e ele estaria ganho, né? Então, vocês veem como o xadrez, ele é muito complicado, cara. Até mesmo eu, um jogador mais forte do que o jogador aqui, um jogador de 2 de rating, 2000 de rating, posso cair num tático de um jogador de 1700, que eu mesmo posso não enxergar, certo? Mas é aquele lance dos níveis de jogo, né? O jogador não enxergou essa linha, que eu também não tinha enxergado essa linha, né? Quem enxergou foi o computador, né? Talvez um jogador muito mais forte enxergaria essa linha, sei lá, um jogador de 2.300, 2.400 enxergaria. Eu não enxerguei, o jogador também que estava me enfrentando também não enxergou, e o jogo continuou. Por isso que eu falo, não bitolem muito e ficar olhando o computador, entendeu? Você está jogando contra um ser humano, você não está jogando contra uma máquina, entende? Então, continue o jogo. Ele fez agora o peão D6 aqui na posição. Eu simplesmente troco o bispo dele, que eu achei muito forte, aquele bispo em C5. E aqui ele toma com o peão de D, né, posição, né? E agora eu capturo o peão dele de F7, e aí começa os contra-jogo das peças brancas. Agora ele tira novamente, tentando fazer aquele rasante forte, atacando, ele joga dama C6, eu simplesmente subo o peão para F3, ele joga cavalo em E7 na posição, tentando liberar as peças, eu jogo o meu cavalo C3, e agora ele joga a torre, tentando cravar o meu bispo aqui, né, não deixar meu bispo sair, porque se meu bispo sair errado, minha dama cai na hora, então não vou deixar isso acontecer, mas a minha ideia, né, já não era tirar o bispo daqui, a ideia já era cravar o bispo aqui com o peão, né, essa torre dele em F8 foi interessante, mas nem tanto, porque agora eu jogo o meu peão, né, que tá passado, é um peão muito forte agora na posição, ele é um peão passado, é um peão do trunfo da vitória, entende? Meu win condition, sempre tenho essa ideia na cabeça do win condition, esse peão se tornou uma condição de vitória, eu posso forçar todo o meu jogo para proteger esse peão, para no final eu ganhar com esse peão, é uma win condition aqui do xadrez, né, um peão passado, pode se tornar perigosíssimo no futuro, e pode ser a minha taxa de vitória mais alta aqui, na partida. O que isso quer dizer? É melhor eu fazer a estratégia de proteger esse peão e ganhar com ele no final, do que tentar, sei lá, atacar que nem louco o rei dele, sei lá, tentar atacar os peões. Não, só protejo agora a posição. Essa é chamada de win condition no xadrez, certo? Então é o E6 aqui, protegendo tudo. Ele faz agora uma torre D4, tentando fazer essa coluna só pra ele, atacando a minha dama. Eu jogo o meu cavalo em E4 aqui, protegendo a minha dama, colocando na frente de tudo. Ele joga agora o peão H6 e eu simplesmente faço minha torre D1 para tentar trocar essas torres aqui, porque eu achei essa torre muito chata nessa coluna. E agora ele faz cavalo, tentando atacar a minha dama, cavalo D5. Aqui eu tiro a minha dama para C1. E parece até esquisito, né? Jogar a dama lá embaixo. A ideia aqui é proteger minha dama. Minha dama, ela foi atacada pela torre. Ela foi atacada pelo cavalo. E tá melhorando as peças dele. Reparou? Vocês repararam isso aqui? Isso é bom para os jogadores que estão começando também. Torre. Melhorou a torre dele atacando a minha dama. Forçando eu ou a movimentar a dama ou colocar alguma peça lá. Certo? Tirou o cavalo na posição aqui. Certo? Atacando novamente, melhorando o cavalo dele e atacando a minha dama, forçando eu movimentar a minha dama. Entende? Isso é muito ruim. Então, eu escondi a minha dama para parar de tomar esses ataques das peças dele, melhorando as peças dele nessa posição. Isso é muito importante para jogadores de 1600 e jogadores de 1700. Escondam a sua dama. Não saia com a sua dama no desespero. Só se você tiver certeza que vai dar bom. Entende? Esconda a sua dama. A sua dama é como o rei. Você tem que proteger sua dama também. Entende? Só que ela é diferente do rei. A dama ataca que nem louca. Certo? Então aqui ele troca as torres em D1.
Eu capturo com a minha torre também D1. Ele joga o rei dele tentando fazer um profilático elegante. Foi até bonito esse lance, né? Protegeu ainda mais o rei dele em B8 na posição. Eu jogo o meu peão C4 aqui, tentando atacar o cavalo dele, tentando fazer algum contra-jogo. Ele recua o cavalo para F6 na posição. Eu troco os cavalos em F6. Ele captura com o peão de G para G6, para F6, quer dizer. Eu tiro minha dama para F4 e ele captura meu peão. Você vê como o jogo é caótico aqui na posição? O jogo tá complicado ainda, mas aqui, cara, aqui já tá ruim pra ele por conta desse peão. A condição de vitória que eu falei pra vocês do peão tá destruindo a partida pra ele, entende? Então aqui eu vou trocar as damas, né, em F3. Foi um erro, né, essa tomada aqui, ela não é boa, só pra deixar bem claro, ela é ruim, ela é péssima. Aqui eu troco, ele vem com o bispo, né, rasante aqui em F3, e eu simplesmente subo o peão. Isso aqui foi um pequeno tático, né? Esse peão aqui já é garantido que eu vou fazer minha dama aqui. Se ele tomar aqui, obviamente cai a torre dele aqui na posição, então ele não vai fazer isso. Então aqui ele vai ter que tirar a torre. Só que aí nessa posição ele já tá levando entradas aqui muito forte, ou torre descendo também, que é um problema. E na posição o que aconteceu foi o seguinte, ele tirou a torre dele pra C8 e eu simplesmente desci a minha torre lá pra baixo, pra D8, né, pra cravar a torre dele aqui forçado, né, porque vamos supor que ele jogue aqui de volta, né, eu simplesmente faço a minha dama aqui e tá tudo certo, se ele tomar, tomo, tá de boa posição, depois um mate aqui na sequência, né, então aqui não tem mais o que ele fazer nessa posição aqui, entende? Então aqui foi um pequeno tático, né, que eu acabei encontrando, mas de qualquer jeito a posição já era ruim pra ele por conta desse peão passado, entende? Olha que loucura, né, vamos voltar ao lance aqui, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Nesse exato momento aqui, ó, nessa posição, quando eu tomo o bispo dele e ele abre aqui, já cometeu uma pequena gafe. Por quê? Porque aqui cai aqui. E nessa posição esse peão se tornou trunfo no final da partida. Vocês viram que loucura? Um lance no meio jogo se tornou uma vitória pra mim, entende? Num jogo caótico. Bom, isso aqui é pra vocês verem que às vezes um peãozinho, você pode basear toda a sua estratégia no meio jogo nesse peãozinho passado. Ou em qualquer outra peça bem forte do seu tabuleiro. Você não fica se prendendo a só atacar o rei, que nem louco. Às vezes sua estratégia lá muda. Não vou mais atacar o rei do cara. Agora é peãozinho, vamos proteger esse peão até o último e vamos ganhar a partida. Lógico, você não pode cometer gafes nem erros, né? Aí vem parte estratégica de você não cometer erros táticos, né? Mas é isso, nesse nível de jogo é dessa forma, a partida é caótica mesmo, a partida é com pequenos táticos, peões envenenados, peças envenenadas, certo? Então assim, eu agradeço você que está acompanhando, espero que esteja gostando dos vídeos aqui, espero que você esteja aprendendo, nem que seja 1% do que eu estou explicando, e espero que você melhore seu nível de xadrez, cara, que isso é muito importante para mim, eu fico feliz com isso, espero que se torne um jogador muito mais forte. Agradeço você que esteja gostando aqui dos vídeos. Tamo junto aí, vamos para a próxima partida. E por favor, coloca algum comentário se você achou interessante alguma coisa, viu algum lance que eu não enxerguei, ou simplesmente dá aquele like para fortalecer e compartilhar. Tamo junto aí e partiu a próxima partida.